Boa noite, amada igreja, graça e paz a todos. Gostaria de convidar vocês a se colocarem de pé neste momento. Pai Deus, nós agradecemos ao Senhor, Pai, por todas as coisas que o Senhor faz na nossa vida. Agradecemos ao Senhor por esse friozinho que está chegando. Agradecemos ao Senhor, Pai, porque nós temos, Senhor Deus, a saúde, Senhor Deus, para estarmos aqui, Senhor Deus, te adorando como um só corpo. E que, Pai, nessa noite nós possamos, Deus, silenciar, Senhor Deus, o nosso coração. Que muitas das vezes, Pai, fala, Senhor Deus, mais alto a respeito de várias coisas que não são verdade a respeito de nós mesmos, ou então falam coisas que nós queremos escutar, mas não são coisas que vêm de Ti. Então, Paizinho, que nessa noite nós possamos, Deus, ter, Senhor Deus, o nosso coração quebrado e reconstruído pelo Seu altar. Como um só povo, nós queremos, Senhor Deus, aqui, Senhor Deus, como uma família, Te adorar, bendizer Seu santo nome e nos prostrar para que o Senhor possa se revelar a nós. No nome do Seu Filho Jesus, Pai, que nós oramos aqui nessa noite. Amém, Pai, amém. Tua igreja aqui, reunida pra Te adorar. Não há outro rei que reina neste lugar. Não há outro Deus entronizado aqui. Não igreja aqui, unida pra Te adorar. Não há outro rei que reina neste lugar. Não há. olhos como chama de fogo. Quem é aquele
está acima de todos. Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chama de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus. Por isso cantamos. Pai, queremos Deus declarar, Deus, aqui nessa noite. Hosanas a Ti, Pai. Bendito seja, adorado, exaltado, evidenciado, Pai. Nos colocamos, Pai, perante a Sua graça, sabendo, Pai, que o Senhor tem o melhor para nós. E tudo que nós precisamos fazer, Senhor, é confiar nesse Rei que vem, confiar nesse Rei que veio, confiar nesse Rei que vai vir e vai nos levar para a glória um dia. Pai, queremos, Senhor, ter, Senhor, um espírito adorador, um espírito, Pai, que não canta, Senhor, letras só porque elas são bonitas, porque a melodia é bacana, mas porque nós queremos te exaltar, queremos dizer: Hosana, vem, Rei dos Reis, conduz as nossas vidas, muda o nosso jeito de agir, Pai. E queremos declarar, Pai, como um só corpo, que o Senhor está aqui, mudando o nosso destino, Pai, e conduzindo nossas vidas. Eu vou construir minha vida em Ti, Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti, não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti, Tu és meu Aleluia, glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia, exaltamos o Teu nome, Senhor. Seja exaltado neste lugar. Declaramos que o nome de Jesus é centralizado neste culto. É o nome de Jesus. A Ti a honra, a Ti a glória. Queremos, Senhor, nessa noite te adorar de todo o coração e ter nosso coração aquecido por Tua presença, edificado, preparado para o Teu encontro, meu Senhor, a qual a Tua igreja tanto anseia, pois o Espírito e a noiva dizem: vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Que a graça e a paz sejam multiplicadas, meus irmãos, sobre a tua vida e sobre o irmão ao seu lado, que você também vai transbordar sobre essa paz agora, em nome de Jesus. Amém, queridos?
Que a paz seja sobre ti, que Deus abençoe. Que bom que você está aqui, graças a Deus que você está aqui. Estão conosco conectados pela internet, que bom que você está conectado conosco. Que Deus abençoe e fale tremendamente seu coração aí na sua casa, onde você está agora, em nome de Jesus. Que bênção. Pode tomar o seu assento, por favor, meus queridos. Sejam todos bem-vindos nessa casa de oração. Mas nós queremos estender também nossa gratidão e alegria por você que é o nosso convidado. Ao final do culto, pedimos por gentileza que você procure aquele casal de jaleco azul e para você receber um presente da igreja como um sinal do nosso carinho, nossa gratidão pela sua visita aqui conosco, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Irmãos meus, gostaria rapidamente passar para vocês alguns avisos. Costumamos ter sempre a primeira semana nosso encontro da rede do Fruto Maduro. No entanto, não acontecerá nessa próxima semana, sendo a 1ª de julho, mas na 2ª de julho, sendo dia 11, quinta-feira, segunda quinta-feira, às 14 horas. Portanto, você que identifica, né, nessa rede, prepara-se, se programa para estar. Tem sido uma bênção e continua sendo para a glória do Senhor Jesus. E papais, atenção, nós já estamos caminhando nessa célula aqui, está sendo uma bênção, mas é para crianças de 9 a 11 anos, tá bom? É um tempo especial aqui, que a rede prepara com muita alegria. É uma equipe engajada para servir melhor, para preparar essas crianças de 9 a 11 anos. Este é o encontro dessas crianças, dia 6, primeiro sábado de julho, tá bom? Às 16 horas até às 18 horas. Neste mesmo dia, à noite, 19h30, é um convite especial para toda a igreja da Rede Casais. Nós teremos aqui nessa noite, dia 6, 19h30, a formatura de um curso de casais. E um curso, o curso chamado Aliança e Romance à Maneira de Deus. Que este curso Romance à Maneira de Deus é um curso voltado para pais e filhos adolescentes. Em breve nós iremos dar mais informações sobre isso. Eu quero convidar a igreja para estar aqui nesse dia. Será um momento breve, porém será repleto de testemunhos, de compartilhar coisas que aconteceu neste curso, que esses casais fizeram. Nossa intenção, nosso propósito é preparar uma equipe para que assim possamos atender toda a igreja, abrir para todos os casais da nossa comunidade e abençoar também a nossa cidade. E começar com a igreja, é claro, mas para isso nós queremos já expandir através dos testemunhos. Você que se interessar de vir, está convidado a vir. Vai ser um tempo muito especial, tenho certeza disso, pois há muitos testemunhos maravilhosos que aconteceram nesses dias. Quero convidar a igreja, é uma convocação, tá? É um convite não, é uma convocação para os 21 dias de jejum e oração, que nós iremos começar a partir do dia 8. Dia 8. No próximo domingo nós iremos trazer mais detalhes, tá bom? Algumas orientações, mas o que precisa fazer neste momento, você que deseja participar conosco nessa caminhada de jejum e oração, 21 dias, por um propósito de avivamento, um despertamento espiritual, de uma fé avivada. Você precisa apenas mandar uma mensagem para o WhatsApp da igreja, da secretaria da igreja, com a palavra aviva. Entenderemos que você quer participar e iremos incluir você no grupo, para que através deste grupo possamos trazer a comunicação. Nós iremos todos os dias trazer uma reflexão, um devocional. Eu tenho certeza que é um tempo muito abençoador para nós como igreja do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos juntos, vai ser um tempo muito abençoador, tenho certeza disso. Outro recado importante, meus irmãos, a Secretaria do Presbitério do Paraná, do nosso presbitério, especialmente da diaconia, cujo pastor Valdemar é o secretário dessa diaconia do nosso presbitério, é uma bênção, um trabalho muito especial de engajamento, e nós estaremos recebendo aqui na igreja, no dia 13, esse lindo trabalho, que receberemos aqui tanto diáconos, diaconisa, pessoas que se dispõem voluntariamente para servir, e queremos abrir para a igreja, a participar conosco, e por que não? Você pode participar também, basta você dar o seu nome, seja pela secretaria, ou procurar diretamente o pastor Valdemar, porque você precisa acessar um link, é muito simples fazer isso, tá bom? Mas é um link simples para você acessar, para que ali você possa fazer o seu cadastro, é um valor simbólico,
Realmente vale muito mais o que custa este tempo aqui. Teremos pessoas ministrando, vai ser um tempo muito abençoador, um dia para você ser ministrado sobre a essência de servir. Eu tenho certeza que isso vai agregar, te abençoar muito a sua vida, como realmente tem sido bênção, como foi o ano passado, este tempo aqui que foi realmente muito, muito especial. Queridos, nós estamos preparando também para o nosso bazar missionário. Queremos aí que a graça do Pai, nós teremos já no mês de agosto, nosso mês, nós já estamos esse mês trabalhando, né, uma equipe engajada para isso, mas nós queremos encorajar a igreja a estar abençoando, né, com doações. Nós estamos arrecadando já várias roupas, calçados, e queremos pedir para que a igreja seja contribuindo, como sempre contribuiu, para que nós possamos abençoar realmente muitas pessoas. E não quero desmotivar você não, tá bom, precioso ou preciosa Jesus? Mas sabe aquela roupa que você está guardando há tanto tempo na esperança de emagrecer e há de usá-la? Não que você não vai conseguir emagrecer. Em nome de Jesus, você vai se disciplinar, vai começar a se cuidar, como está fazendo, vai conseguir emagrecer. Porém, compra outra roupa e fica tudo certo. Mas traz essa roupa, abençoa alguém, tá bom, querido? Melhor assim, não é? Né, Marquinhos? Melhor assim, né, precioso? Então, encorajamos os irmãos a estar, né, desapegando e abençoa. Eu gosto muito desse lema, desapega e abençoa. Que oportunidade você falar agora para o irmão ao seu lado, hein? Desapega e abençoa, precioso. Desapega e abençoa. Que oportunidade agora do marido falar para a esposa, hein? Ei, esposa, olha, desapega e abençoa. Tanta coisa guardando, não usa, abençoa. Também é uma oportunidade aí para a esposa e para o maridão, né? Precioso, maridão, desapega e abençoa, né? Para quem fica guardando tanta coisa, abençoa, vai ser muito útil com certeza, para a glória do Senhor Jesus. Meus irmãos, por último, nós queremos convidar a igreja para estar conosco às terças-feiras, especialmente nessa nós iremos começar uma série de mensagens com o tema nada, amém? Nessa terça-feira nós iremos começar uma série de mensagens, iremos falar sobre nada, nada mesmo, mas venha que você vai saber tudo, tá certo? O tema é nada. Normalmente uma campanha, ou melhor, uma série de mensagens, um tema de um sermão, nós sempre trabalhamos um tema específico, mas nessa terça-feira, nesse propósito dessa série de mensagens, nós iremos falar sobre nada, irmãos. Mas venha que você vai saber de tudo que precisa saber para crescer na fé. Amém, queridos? Glória a Deus. Antes de nós orarmos neste momento para devolver nossos dízimos e ofertas ao Senhor, nós estamos com várias novidades na nossa livraria. Entre vários livros, Mas Lucado é um dos livros muito indicados, nós gostamos muito dele. E aproveitando, nós estamos numa série falando sobre oração. Antes de dizer amém, este livro trata claramente sobre orientações claras, específicas, práticas sobre oração. São princípios extraordinários para crescermos na fé, desenvolver uma vida de oração. E entre estes, né, este e tantos outros ali, você pode estar adquirindo, é um preço bem acessível. Há Bíblias também, nós estamos sempre ali com novidade, então encorajamos a igreja a descobrir aquele espaço ali, talvez alguns não sabem, você pode chegar ali, tem um valor acessível, tem forma acessível de pagamento, mas nós queremos abençoar a igreja, e ter a igreja realmente numa cultura de ler na palavra, buscando a palavra, lendo livros que possam ser inspirador para a sua fé, e nós queremos realmente incentivar você a fazer isso, amém, meus irmãos? Tem também livros sobre orientação dos pais, orientação para o casamento, há várias áreas ali que eu tenho certeza vai ser uma bênção para a sua vida. Estou de pé, meus irmãos, neste momento, por favor. Nós vamos essa hora devolver nossos dízimos e ofertas, e fazer isso com gratidão e louvor ao Senhor, porque nós entendemos que é um louvor financeiro, que fazemos isso também nessa hora, e queremos dar essa oportunidade para você que deseja hoje fazer isso, mas você que é o nosso convidado, não se constrange com essa prática, tá bom? Fique à vontade, faça isso só se você sentir no seu coração, e fique à vontade em nome de Jesus. Nós vamos orar e agradecer ao Senhor, último dia deste mês de junho, fechando nosso primeiro semestre deste ano. Eu creio que até aqui nós podemos dizer Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, amém, meus irmãos? E cremos que continuará nos ajudando em nome de Jesus. Até aqui o Senhor proveu, amém? Nos deu livramento, nos abençoou, nos trouxe direção. Glórias a Deus, porque Ele continua sendo bom.
Mas nós queremos encorajar você em nome de Jesus, que ainda não saiu do papel os seus planos, objetivos em Deus que você colocou para este ano. Te encorajamos em nome de Jesus. Coloque em prática. Seja aí um alvo espiritual para você praticar mais a palavra, desafio para você crescer na fé, seja com a sua saúde, seja o tempo com seus filhos, tempo com sua família, tempo para descansar. Coloque isso em prática, porque o tempo está passando, irmãos. Amém, queridos? Receba isso com muito amor para o seu coração. Queremos encorajá-lo. Olha, aquilo que colocou no seu coração, mas só ficou no seu coração. Virou uma chave na minha vida este ano, está no meu coração queimando, mas só está no coração. Precisa dar o próximo passo e precisa ser intencional debaixo da direção do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Pai, queremos te dar graças e louvores, pois tudo vem das tuas mãos. E queremos teu altar trazer nossos dízimos e ofertas como um ato de gratidão, como um ato de louvor financeiro, como um ato de reconhecimento, de dizer que o Senhor é o Deus de nossa provisão. É o Senhor que tem repreendido o devorador. Nós te agradecemos, Senhor, e pedimos que a tua bênção continue sobre o teu povo, sobre a tua igreja, suprindo, abençoando em todas as suas necessidades. Pai, nós oramos também que o Senhor nos ajude a sair e romper a estagnação. O tempo está passando, já cumprimos mais um semestre este ano, passando mais um semestre, e pedimos, ó Pai, ajuda-nos a viver o que não estamos vivendo ainda. Oramos que o Senhor fale conosco essa noite, de uma maneira que possamos sair daqui, Senhor, impulsionados a virar uma página e seguirmos conforme a tua vontade, o teu querer. No nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor, irmãos meus. Eu te bendirei, com tuas bênçãos eu provar. Quando o teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei, quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor. Quando as trevas me secarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te pedirei. Eu te pedirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, quando os sons do sol brilharem em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Te bendirei no caminho de aflição. Se tu tomar meu coração, eu te bendirei. E pelas bênçãos recebidas te dou louvor. Quando as trevas me secarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Senhor,
Deus, bendito seja o seu santo nome, Deus. Pois o Senhor, Deus, Jesus, veio aqui nessa terra, Pai, e em tudo que o Senhor fez, Pai, o Senhor foi vitorioso, Senhor Deus. Pai, o Senhor veio, Senhor Deus, aqui, Senhor Deus, para nos salvar, para dividir, Senhor Deus, a história no meio. E em tudo que o Senhor se dispôs a fazer, o Senhor fez com excelência. O Senhor, Senhor Deus, somente deu o seu melhor. O Senhor se entregou por nós, mesmo nós não merecendo, Pai. O Senhor, Senhor Deus, foi um filho, Senhor Deus, incrível. O Senhor, Senhor Deus, quando era carpinteiro, foi um carpinteiro incrível, Pai. O Senhor como mestre era incrível. O Senhor como amigo era incrível. O Senhor como irmão foi incrível. O Senhor é o nosso mestre. E por isso, Paizinho, nos colocamos, Senhor Deus, prostrados a Ti, Paizinho. Porque não existe, Paizinho, nada nesse mundo, Pai, que consegue impedir com que o Seu nome chegue aonde Ele quer chegar. Não existe ninguém, nenhuma força. Até mesmo, Paizinho, quando lá na Idade Média todos foram perseguidos por pegar a Sua palavra, olha o que aconteceu. O Seu nome foi evidenciado e o Senhor hoje em dia é o mais conhecido acima de todos. E por isso, Paizinho, queremos, Deus, declarar que o Senhor é vitorioso. E o Senhor foi vitorioso em tudo que fez. E por isso te exaltamos aqui nessa noite, Paizinho, como um só corpo. Queremos te exaltar, Pai, aqui, Deus. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os sinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, o inferno não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso
Teu nome infalível os hinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível os hinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável Ah, Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor é único, o Senhor é infalível, o Senhor Deus é invencível, o Senhor é imutável, indescritível, incomparável, o Senhor é imparável. Não há nada que para o seu amor, não há nada que para a sua graça, não há nada que para a sua igreja. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chamou para uma comunhão com o Senhor, porque o Senhor nos chamou para uma intimidade contigo, porque ao passo que o Senhor é esse grande, poderoso, excelso e majestoso Deus, o Senhor veio ao nosso encontro, o Senhor veio ao nosso encontro e nos aproximou. O Senhor ouve a nossa oração, a oração de um justo. O Senhor é aquele que está com os olhos atentos, com os braços estendidos, com as mãos abertas para o clamor de um justo, Senhor. Nós te louvamos, porque nada passa despercebido do teu olhar, da tua vontade, do teu querer. E sabemos que nessa noite o Senhor se revela um pouco mais. Escancara a tua glória, Senhor, mais uma vez. Abra os nossos olhos para contemplar a tua beleza, a tua grandeza, a tua glória, a tua majestade, e te adorar na beleza da tua majestade, te adorar por quem tu és. Não querer, não desejar nada mais, nada além do que o Senhor, porque tu és o nosso Deus, poderoso nas batalhas, vitorioso sobre a morte, triunfante, Senhor, na história. Nós te louvamos e te exaltamos. Aleluia. Vamos cantar mais uma vez. Vitorioso és, só as vozes. Vitorioso és. Toda a igreja juntos. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável. Aplauda ao Senhor. Toda a glória, toda a honra, toda a adoração ao nosso Deus. Amém, igreja? Pode tomar seu assento. Glória a Deus. Que gostoso, não é? Adorarmos ao Senhor Jesus. E agradecemos a nossa equipe de louvor, que sempre nos prepara para esse tempo precioso da palavra.
Que bom estarmos aqui. Graça e paz seja sobre o seu coração, amém, queridos? Boa noite, não é? Que Deus nos dê uma boa noite. Já está sendo uma boa noite, quem concorda? Tem coisa mais gostosa do que entender e receber o amor de Deus? Não tem, não é, queridos? Glória a Deus. Irmãos, estamos aí numa noite de celebração, né? E eu quero fazer menção aqui que enquanto estamos aqui, algumas pessoas envolvidas trabalhando aqui também no templo, lá no estacionamento, no Ministério de Estacionamento, os irmãos aí no acolhimento, lá em cima na mídia. Nós temos também uma grande equipe ali no Celebra Kids, acolhendo, recebendo, ministrando o coração das nossas crianças, né? Só para me entender, quantos aqui tem crianças ali no Celebra? Levanta as mãos assim. Olha, bastante gente, viu? Já deu para encher o salão ali. Glória a Deus, queridos. Eu creio que eles vão voltar com o coraçãozinho cheio de Deus. Amém? Bom, meus irmãos, nós vamos continuar nessa noite esta série tão fenomenal. Por que fenomenal? Porque se trata de algo tão essencial, tão intrínseco, tão imprescindível para a nossa vida. Oração. Oração. Mas nós estamos falando nesses domingos sobre orações que Deus responde. Porque provavelmente há orações que Deus não responde, não é? Mas há orações que Deus responde. E nós já aprendemos muito aqui nesses domingos passados, algumas perspectivas sobre orações que Deus responde, como orar, como se portar diante de Deus, como não orar, por que orar, não é? Então nós vamos nessa noite ver mais uma vez uma perspectiva acerca da oração. E eu quero trazer para nós nessa noite o tema, respondendo à pergunta, orações que Deus responde. Qual oração que Deus responde? A oração sincera. Fala assim comigo, a oração sincera. Para você não esquecer. Qual é essa oração sincera? Como é essa oração sincera? Nós vamos observar, queridos. Peço que você abra a sua Bíblia aí, se você trouxe, ou se você quiser acessar o seu aplicativo, ou então acompanhar no telão, nós vamos projetar. Mas se você trouxe a sua Bíblia, abra ela aí. É importante nós acompanharmos com a nossa Bíblia. Se você trouxe caneta, prepara aí para fazer anotação. É sempre bom também gravar, riscar, destacar aquilo que Deus fala conosco, aquilo que aprendemos. Isso é bom demais, não perca essa oportunidade. Sempre que possível, traga a Bíblia à igreja. Traga a Bíblia à igreja. Ainda que projetemos aqui, mas traga a sua Bíblia, para que você tenha mais facilidade cada vez mais de manuseá-la, de conhecê-la e de desfrutar de tudo que Deus tem nela, viu? Não fique preso a nós aqui não, mas tenha liberdade com a sua Bíblia, tá certo, queridos? Vamos ler Mateus capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 9, que diz assim: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto, e então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Feche seus olhos. Senhor, nós já cantamos, nós já oramos, nós já consagramos tudo a Ti nessa noite. Mas o nosso anseio agora, Senhor, é ouvir a Tua voz, é entender um pouco mais a Tua vontade. O que o Senhor tem para nós nessa noite, o que o Senhor tem para nós neste dia, Senhor, mediante a Tua palavra. Senhor, abre a nossa mente,
abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, Senhor, não nos deixe sair daqui como entramos, Deus, que possamos ter mesmo, Senhor, compreensão, clareza do Teu querer um pouco mais, em nome de Jesus, e quem crê diz, amém, queridos. Meus irmãos, oração é uma disciplina espiritual, como bem frisou Richard Foster no seu livro Celebração da Disciplina, um livro fenomenal, um clássico, não é? Ele diz o seguinte no capítulo sobre a oração, que de todas as disciplinas espirituais, a oração é a principal, porque nos conduz a uma comunhão perene com o Pai. Nós temos diversas disciplinas espirituais, tais como o jejum, como por exemplo, nós vamos empreender 21 dias de jejum e oração, a partir do dia 8, e nós vamos perceber que é muito importante o jejum para a nossa vida espiritual, para a nossa comunhão com Deus, para o nosso progresso na nossa vida cristã, para o nosso desenvolvimento da fé. É muito importante o jejum. Mas nós temos também outras disciplinas, como por exemplo a própria meditação, leitura da palavra, que também é essencial, é imprescindível para a fé cristã, para uma vida cristã vitoriosa, vamos pensar assim. Mas também temos a contemplação, temos a adoração, louvor e tantas outras disciplinas espirituais que possamos nomear aqui. Mas é interessante pensarmos que a oração é o essencial de tudo. A oração é a centralidade de tudo na disciplina espiritual. Por quê? Porque a oração nada mais é do que falar com Deus. Orar é falar com Deus. Nós aprendemos, não é cedo, que na oração nós falamos com Deus, e quando lemos a Bíblia, palavra de Deus, ela fala conosco, ou melhor dizendo, Deus fala conosco através da leitura. Mas a oração, ela é uma atitude de nós mesmos, entendendo que é a nossa comunhão com Deus. A oração é a disciplina que nos permite manter, desenvolver, desfrutar, queridos, e a nossa comunhão com Deus. Deus tem uma aliança conosco, Deus tem uma relação conosco, mas como nós podemos diariamente, constantemente, como nós podemos desfrutar dessa vida com Deus? Através da oração. Portanto, a oração é essencial, queridos. Por isso que Jesus começa dizendo no versículo 5, e quando vocês orarem, nos trazendo a verdade de que a oração é uma realidade na vida de um discípulo. A oração é uma realidade na vida de um cristão. É impossível ser um cristão verdadeiro, genuíno, e não orar. Não importa se a oração ela é estendida em vários horários, se ela é uma oração de joelhos, em pé, se é uma oração várias vezes ao dia, se é uma oração extensa, se é uma oração bonita, feia, se é uma oração grande, curta, se é uma oração dita, falada, se é uma oração silenciosa, não importa. Importa que oremos. Quando Jesus aqui está ensinando sobre a oração, Ele está no seu primeiro discurso para os discípulos ou para a igreja. Mateus capítulo 5, ao capítulo 7, nós temos o primeiro discurso de Jesus, ensinando os discípulos a como serem discípulos, a como serem filhos de Deus, a como serem cristãos, a como serem e viverem aquilo que Deus deseja e espera deles neste mundo. Jesus está ensinando a cultura do céu, a cultura do reino de Deus a estes discípulos. E aqui neste trecho que nós lemos, especificamente Jesus está falando de algumas disciplinas espirituais, tais como o jejum, tais como a contribuição, a generosidade, o dar esmolas depois, mas aqui ele está falando da oração.
E é interessante que em Lucas capítulo 11, num texto paralelo, quando Jesus trata da oração do Pai Nosso, quando Jesus vai falar ou ensinar acerca da oração mais especificamente, lá em Lucas, ele registra como se fosse o ensino de Jesus, ele partiu de uma pergunta, de uma indagação dos próprios discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. Como orar, Senhor? Ensina-nos a orar. E Jesus então nos ensina aqui no Sermão do Monte como orar, queridos. É claro que nós temos aí o Pai Nosso, não é? Muito conhecido como uma oração universal, mas é interessante pensar que é uma oração do discípulo, é a oração da igreja, é a oração do cristão, é a oração daquele que conhece a Deus, e nós vamos ver isso um pouquinho depois. Mas Jesus, quando diz para eles: quando vocês orarem, e lá no versículo 6, mas quando você orar, ele está considerando que a oração é uma realidade na vida destes meninos, na vida dessas pessoas, na vida dessa multidão que está ouvindo ele. Ele está considerando que a oração é uma realidade na vida do cristão. Jesus não está dizendo: olha, se vocês orarem um dia. Não, ele está considerando que vamos orar. Porque a oração é imprescindível, é comunhão, é relacionamento com Deus. Então Jesus não dá margem para uma vida espiritual, para uma vida cristã sem oração. Até porque ninguém melhor do que o próprio Senhor Jesus para nos ensinar acerca da oração. Porque se teve uma pessoa que orou nessa terra, foi Jesus. Foi Jesus. Temos na Bíblia grandes orações de grandes homens de Deus, mulheres de Deus, mas ninguém mais do que o próprio Filho de Deus, que era o próprio Deus encarnado, e que muitos poderiam pensar: por que Jesus orava? Não tinha necessidade de orar. Ele próprio, como ser humano, ele orou tanto quanto qualquer outra pessoa, porque ele desenvolveu, ou ele tinha uma intimidade tão profunda, tão constante, tão intensa com o Pai. Não era uma osmose, sei lá, alguma conexão que ele tinha tempo com o Pai, ele tinha tempo com Deus, ele tinha tempo de oração, ele se retirava para orar, ele não desprezava tempo, investimento com o Pai em oração. Então Jesus está dizendo aqui: olha, a oração é uma realidade na vida de vocês, quando vocês orarem. E aí, ele começa a trabalhar a ideia da motivação da oração. Porque se nós pensamos em orações que Deus responde, temos que ponderar que tipo de oração Deus verdadeiramente responde. E quando a gente fala de resposta de Deus, não estamos simplesmente falando de que Deus vai conceder aquilo que pedimos. Embora aí somos instruídos pelo próprio Senhor Jesus, no capítulo 7 do mesmo livro do Evangelho de Mateus, quando ele diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e será aberto. Pois todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, encontra, todo aquele que bate, a porta lhe será aberta. Jesus está mostrando e dizendo que sim, precisamos pedir, precisamos suplicar, precisamos buscar ao Senhor por algo, mas quando ele ensina aqui realmente a motivação da oração, ele está nos dizendo que orações que Deus responde não são qualquer oração por qualquer motivação. Há uma motivação correta, há uma motivação exata, há uma motivação necessária para que Deus responda às nossas orações. Qual será essa motivação? A oração sincera. A oração sincera. Porque Jesus diz: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Quem são os hipócritas aqui? São os religiosos da época, são os líderes religiosos, são os fariseus, são os saduceus, são os escribas, são sacerdotes religiosos, liderança religiosa, aqueles que, e não somente eles, mas todos aqueles que se atribuindo da religiosidade, da própria lei da época, eles tentavam parecer aquilo que não eram, eles demonstravam aquilo que não tinham, eles tentavam ser ou ter uma espiritualidade
que jamais alcançariam. Quando Jesus fala dos hipócritas, daqueles que oram nas esquinas, daqueles que oram nas praças, oram em voz alta, estão no meio do povo, no meio do público, estão buscando o prestígio da multidão, estão buscando aplausos, estão buscando honra, pessoas que se aproveitam da sua posição, se aproveitam de seus talentos, talvez, para estarem em lugares ou ocasiões de destaque no meio da multidão. E Jesus, Ele adverte a multidão ali, adverte os seus discípulos: cuidado, não sejam como os hipócritas. Porque certamente a motivação dos hipócritas, ela é tão pequena, ela é tão limitada, ela é tão frágil, ela é tão fajuta, porque o que eles querem, os hipócritas? O que os hipócritas querem? Apenas serem vistos pelos outros. Enquanto que Jesus está começando a ensinar uma oração que Deus responde, enquanto que Jesus está começando a ensinar a oração de um verdadeiro discípulo, a oração de um verdadeiro cristão, a oração de um verdadeiro filho de Deus, que tem o Pai, confiança no Pai e que está debaixo da provisão do Pai, Ele está dizendo: olha, quando vocês forem falar com Deus, não façam igual aos hipócritas, querendo impressionar a Deus, porque Deus não será impressionado pelo seu muito falar, não será impressionado pelo seu modo de vestir, Deus não será impressionado pela sua forma de oração, Deus não será impressionado pelo jeito que você se porta entre as pessoas, Deus não será impressionado por nada que você faça. Às vezes, queridos, quando nós falamos da hipocrisia, nós podemos muito bem cair no engano de querer alcançar o favor, não de Deus necessariamente, mas como hipócritas queremos ser vistos pelas pessoas, em demonstrar a nossa espiritualidade para as pessoas e dizer o quanto nós somos espirituais, o quanto nós somos crentes. Quem que não deseja compartilhar os seus feitos gloriosos? Quem que não deseja, não é, vislumbrar alguém com algo que você fez? Até mesmo uma oração respondida. Olha, eu orei e Deus falou comigo. Deus me respondeu. Mas às vezes essa fala, esse compartilhar, soa como que uma arrogância, querendo dizer para o outro: olha, eu orei, Deus falou comigo, mas não falou com você, hein? Deus falou comigo, mas não falou com você. Está vendo? Sou mais crente que você. Sou mais espiritual que você. E quantas vezes a hipocrisia é um risco para nós, porque nós fazemos coisas não para tentar agradar a Deus, ainda que isso também seja errado. Fazer coisas para agradar a Deus, mas muitas vezes estamos fazendo coisas de Deus para agradar e alcançar o prestígio das pessoas. Olha que hipocrisia, olha que falsidade, olha que perigo. Por vezes estamos até orando muito, orando bem, orando de uma forma esplêndida, né? Mas nosso coração está tão distante, porque a nossa motivação não é a comunhão com Deus, porque a nossa motivação não é o coração do Pai, a nossa motivação são os olhos brilhando das pessoas, ao nos ver, ao nos contemplar, ao ver em nós alguém importante, alguém bom. Temos que tomar cuidado com a hipocrisia. Jesus está dizendo: Deus não se deixa levar pelas impressões humanas, Deus não se deixa levar pelas fórmulas humanas. Não. Então a gente tem que tomar cuidado com a motivação. Qual a real motivação, queridos, para nós em relação à oração? No versículo 6, Jesus nos fala do lugar da oração. O lugar da oração. Quando Jesus censura os hipócritas, Ele não está dizendo que nós não devemos orar publicamente. Ele não está dizendo que nós não devemos trabalhar para Deus e realizar coisas para Deus
a fim de que no meio das pessoas e para o mundo ver, ou no mundo, enfim, Ele não está nos privando de estarmos entre as pessoas fazendo algo para Deus, de forma alguma. Ele está dizendo para tomarmos cuidado com a motivação do nosso coração. Quando formos orar, não devemos ser igual aos hipócritas que não têm sinceridade, que não têm um coração sincero, um coração que se rende, que se abre no lugar secreto. Interessante que Jesus, ele vai de um extremo a outro, porque quando ele fala dos hipócritas, os hipócritas estão na esquina, os hipócritas estão em evidência. Os hipócritas estão sendo vistos por todo mundo. Os hipócritas estão no meio da multidão. Deus vê tudo ali? Vê. Deus escuta orações ali? Escuta. Mas você quer saber a oração que Deus responde? É a oração no lugar secreto. E Jesus vai de um extremo a outro, enquanto ele está falando da evidência dos hipócritas, ele agora considera a intimidade mais resoluta de um verdadeiro cristão, de um coração sincero, porque ele fala do lugar secreto. Nós temos a tradução nossa aqui, quando ele fala, entra no seu quarto e fecha a porta. A palavra quarto aqui é tameion, no grego, que traz a ideia daquele lugar de guardar suprimentos, mantimentos, coisas essenciais para toda a família na casa. É um lugar muito íntimo, é um lugar que se requer segurança, que se requer um cuidado especial, e que nenhum convidado, a não ser que seja convidado pelo seu dono da casa, a entrar ali, ele jamais vai entrar. É um lugar que quando você entra na casa de alguém na época, a porta estaria fechada, você não teria acesso. É o lugar de intimidade, não é o quarto necessariamente em que nós dormimos, em que nós descansamos. É que hoje nós temos a ideia do lugar de intimidade, do secreto nosso, no nosso quarto. Quantas vezes você está, às vezes, com a casa bagunçada e chega a visita inesperada, ilustre visita inesperada. Quem se alegra quando acontece isso? Que bênção, né, irmãos? Glória a Deus, obrigado, Senhor, por essa visita nesse momento. É bênção, queridos. Mas a casa está naquela bagunça, né? Lá em casa, os brinquedos espalhados para todo lado, a Fabi, com aquela cabeça mil, ela não vê a hora. Tem dia que às vezes eu vejo ela com um rodinho puxando os brinquedos aqui, ó. Meu Deus do céu. Mas às vezes quando está aquela bagunça na casa, aquela sujeirinha, e você recebe uma visita, e você não quer se constranger com a bagunça, com a sujeira, você dá um jeitinho de em 5 minutos, enquanto a pessoa está esperando lá para você ir abrir o portão, 5 minutos, você joga a sujeira para onde? Você varre tudo para onde? O primeiro quartinho que você encontrar, você põe tudo lá para dentro, fecha a porta. Ai daquele que pôr a mão na maçaneta. Sabe, queridos, o lugar secreto é o lugar da intimidade. É o lugar mais escondido do nosso coração. É o lugar da nossa interioridade mais intensa. Quando Jesus, ele censura os hipócritas que estão em evidência, ele fala, o Pai não está preocupado com fórmulas, o Pai não está preocupado com aquilo que vocês apresentam entre todos, o Pai está preocupado com aquilo que vai no seu coração. Deus está preocupado, está olhando o íntimo do seu ser, porque Ele conhece a sua motivação. O secreto não significa que de fato você tenha que realmente ter um lugar reservado para orar, se bem que isso é maravilhoso, é muito importante. Se você tem isso, continua, mantenha. Mas se você não tem e pode ter, faça também.
Mas se você não tem condições, não se preocupe, porque a oração no secreto, ela pode acontecer no quarto, ela pode acontecer no banheiro, ela pode acontecer na cozinha, ela pode acontecer na sala, ela pode acontecer varrendo a varanda da casa, ela pode acontecer pedalando, caminhando, ela pode acontecer no trabalho, ela pode acontecer aqui na igreja e fora da igreja. A oração no secreto é a oração do íntimo do seu ser, escancarado diante de Deus, num coração que se rende, que se prostra, que se abre, que se expõe diante de Deus. Não há como se esconder, não há como fugir da presença e do olhar de Deus, e Deus conhece a nossa motivação. Quantas vezes falamos, nós clamamos, gritamos, e o nosso coração está vazio, porque nós não estamos rasgando a nossa alma diante de Deus, nós estamos mostrando às pessoas, estamos querendo impressionar as pessoas, e Jesus está dizendo: não, quando vocês orarem, é no lugar secreto. E muitas vezes a oração no secreto, queridos, é silenciosa. Silenciosa. Porque Deus não espera barulho. Deus espera sinceridade. E muitas vezes a sinceridade, ela vem com lágrimas escorrendo. Muitas vezes a sinceridade, ela vem apenas com um sussurro. Muitas vezes a sinceridade, ela vem apenas com um sorriso. Lugar secreto. Qual é o seu lugar secreto? Como está o seu lugar secreto? Jesus está ensinando seus discípulos a terem um relacionamento correto com Deus. Jesus está apresentando uma perspectiva da oração do discípulo, do Filho de Deus, de um verdadeiro cristão. Quantos de nós viemos de realidades de uma religiosidade fria? Porque o hipócrita, ele está aprisionado numa religiosidade fria. Ele sabe de conceitos, ele sabe de padrões, ele sabe de fórmulas, mas que não leva a nada, não leva a lugar nenhum. Mas quando Jesus fala do lugar secreto, Ele está dizendo de um coração escancarado, sem máscaras, diante de Deus. Lugar secreto. E sabe, queridos, nós entendemos também que há o extraordinário da oração. Porque se tem algo maravilhoso no nosso relacionamento com Deus, é o fato de que Ele é Deus. É o fato de que nós somos criaturas. Nós somos totalmente dependentes dEle. E saber que nós não precisamos gritar, nós não precisamos espernear, nós não precisamos fazer como uma criança birrenta para chamar a atenção de Deus, como os pagãos fazem. Porque Deus sabe de todas as coisas. Jesus censura também os pagãos. Cuidado, não façam como os pagãos. Quem são os pagãos? Pagãos são aqueles que, diferente dos hipócritas, porque os hipócritas eram religiosos, eram judeus religiosos que conheciam a Deus, conheciam as coisas de Deus, estavam envolvidos com as coisas de Deus, mas estavam numa religiosidade fria. Aqui Jesus, Ele censura os pagãos. Quem são os pagãos? São aqueles que adoram falsos deuses, ou na verdade são aqueles que vivem em idolatria, são aqueles que oram a ídolos erigidos por si mesmos. São aqueles que vivem em idolatria e trocam Deus por outras coisas, por aqueles que destronam Deus do seu coração e centralizam a sua adoração em coisas, em pessoas e não no próprio Deus. Esses são os pagãos.
aqueles que de fato não conhecem a Deus, aqueles que de fato até estão totalmente aversos ou contrários às coisas de Deus, mas que têm suas orações, mas que têm suas rezas, mas que têm suas práticas espirituais, e acham que por muito falarem, e acham que por repetirem demais, alcançarão o favor da sua divindade. Jesus está dizendo: não hajam assim com Deus, não hajam assim com o Pai, porque o Pai não se reduz a fórmulas humanas. O Pai, Ele não se impressiona com o nosso grito, com o nosso agito. O Pai, Ele não se rende, Ele não se revela por conta de simplesmente uma atitude extraordinária nossa, não. O Pai enxerga o secreto, o coração. Qual a oração que Deus responde? A oração que vem do coração, a oração sincera, que vem numa motivação correta de verdadeiramente alcançar Deus, desejar Deus e não simplesmente o favor dEle, queridos. Por isso que Jesus diz: cuidado, não façam assim, não ajam assim, porque o Pai de vocês, o seu Pai, sabe do que vocês precisam. Ele sabe, não há do que se preocupar. Até mesmo as nossas orações, elas podem muito mais parecer uma busca incessante pelas coisas de Deus e não pelo próprio Deus. E Jesus está nos ensinando a inverter as coisas e a verdadeiramente orarmos pelo que interessa. A oração é o quê? Falar com... O que é a oração? Não é comunhão? Então nós precisamos fazer uso da oração para aquilo que realmente importa. Sim, nós vamos pedir, nós vamos clamar, mas nunca nos esquecer que estamos em comunhão com Deus, e nessa comunhão, o essencial, o que importa é o próprio Deus. Então quando você for orar, nós até ensinamos isso, não é? Nas intercessões, nas vigílias, que na oração nós precisamos entender que há processos da oração, ou estágios da oração. Você precisa adorar em primeiro lugar. Antes de pedir qualquer coisa, adore a Deus, exalte a Deus, glorifique a Deus, mesmo que você esteja encharcado, envolto de tantos problemas, tantas necessidades, tantos pedidos, esqueça disso por enquanto. Vá a Deus em adoração, reconheça quem Ele é, só depois você vai pedir. Sabe por quê? Porque o seu Pai sabe do que você precisa. E a gente fica naquele anseio de falar para Deus o que a gente precisa. Deus, eu preciso disso. Deus, eu preciso daquilo. Deus, eu quero isso. Deus, eu quero aquilo. E a gente se esquece que Deus está ali, que Deus quer se revelar, que Deus quer derramar da sua graça, do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia, do melhor que Ele tem para você. Lembra quando Jesus diz, também em Mateus capítulo 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, não se preocupem com o que vocês vão comer, com o que vocês vão vestir, não se preocupem com o que vocês vão beber. E Ele vai dizer no versículo 33 de Mateus capítulo 6, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Por quê? Porque o Pai sabe que vocês precisam delas. Qual é a motivação do seu coração? A sua oração tem sido sincera? A sua oração tem sido direcionada ao que realmente importa? Você quer uma resposta de Deus naquilo que você acha que precisa, enquanto Deus quer que olhemos para Ele, somente nele, e deixemos que tudo o resto, tudo mais Ele faz. Como diz o Salmo 37, versículo 5, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Olha que promessa linda. Então, queridos,
O extraordinário da oração não é o nosso entusiasmo, não é a nossa postura, não é o que a gente pode fazer, mas é o que Deus sabe, é o que Deus faz e o que Ele já fez também. Portanto, queridos, eu quero partir aqui para o encerramento dizendo 3 coisas acerca apenas da primeira sentença da oração do Pai Nosso. Eu tomei isso aqui emprestado, essas ideias emprestadas do reverendo Carlos Queiroz, pastor presbiteriano nordestino. Eu não lembro se ele já é falecido. Tem um livro fantástico chamado Ser é o Bastante, quando ele comenta sobre o Sermão da Montanha. Vale a pena a leitura. E ele diz o seguinte, que a oração da intimidade é quando nós entendemos quem nós somos e quem Deus é. Ele é Pai. A oração sincera é a oração da intimidade, é uma oração da comunhão, é a oração de um relacionamento pessoal, de um relacionamento direto com Deus, porque Jesus nos abriu acesso para o Pai. Jesus nos aproximou ao Pai, ou melhor, Deus nos aproximou a Ele através de Jesus. Então nós podemos nos relacionarmos com Deus numa relação de paternidade, porque fomos adotados por Deus em Cristo Jesus. Nós não somos bastardos, nós não somos meras criaturas. Queridos, nós temos um Pai que sabe tudo o que nós precisamos, um Pai que provê o que nós precisamos, que cuida de nós e jamais vai nos desamparar. Mas é interessante que a oração sincera precisa entender que é uma oração da comunidade, porque eu não vivo sozinho, eu não me relaciono sozinho. Deus me criou para relacionar-me com Ele em primeiro lugar, mas Ele colocou pessoas à minha volta e me inseriu numa família. Eu não estou sozinho, você não está sozinho, há uma multidão de filhos com você. É impossível ser cristão e viver uma espiritualidade individualista, e achar que não precisa do outro, e achar que não precisa compartilhar com o outro, achar que Deus é só para você, achar que Deus Ele é único, exclusivo seu, e não é. Deus Pai é o Deus Pai da comunidade, da igreja, do corpo de Cristo, dos filhos de Deus, da família de Deus. E quando eu entendo que o Pai é nosso, eu preciso, ao passo que eu olho para cima na minha comunhão com Ele, olhar em volta e enxergar filhos que também foram alvos do mesmo amor, da mesma graça, da mesma salvação. E sabe de uma coisa? Deus se revela e Deus se agrada da comunhão da igreja, da comunhão do povo de Deus. Você quer alcançar o favor de Deus, ou melhor, você quer ser respondido nas suas orações? Tenha comunhão com a igreja, tenha comunhão com os filhos de Deus, esteja presente, se una, se reúna, não deixe de estar junto. Não faça isso com você, porque ao pouco em pouco você vai morrendo espiritualmente, você vai se apagando espiritualmente, ou você vai entrando num estado de orgulho espiritual, achando que você não precisa do outro, porque você se supre sozinho, e você não pode isso. Deus se revela num povo, Deus se revela a uma igreja. Deus é Pai Nosso. Quando Jesus fala da oração do Pai Nosso, Ele não usa em nenhum momento a singularidade, o singular. Ele não diz Pai meu, pão meu, me perdoa. O que Ele diz? Pai Nosso, o pão nosso de cada dia, perdoa-nos, livra-nos, dá-nos
É assim que Jesus ora. E Ele está dizendo: a oração sincera que Deus ouve é a oração da comunidade. É quando o povo de Deus se une em oração. É quando a igreja se une em oração. Nós não podemos perder isso de vista, queridos. Mas também, por último, a oração sincera é a oração da transcendência. O que é transcendência? O que é transcendente? É que está além, que está acima. Jesus é transcendente. Deus é transcendente. O Espírito é transcendente. A oração da transcendência é quando nós nos colocamos diante de Deus, entendendo que o Pai está nos céus. Ele tem todo o domínio, tem todo o controle, tem todo o poder. E ao passo que vimos antes que Ele sabe de tudo que nós precisamos nos colocarmos diante de Deus nessa confiança de um filho que está falando, que está orando, num filho que está se relacionando com um pai provedor. Deus não é um ídolo, Deus não é uma imagem, Deus não é uma ideia, Deus não é produto da mente humana, Deus não é fruto da história humana. Deus é o Criador, Ele fez todas as coisas, Ele nos deu vida, Ele nos resgatou, nos salvou e nos chamou para perto. Então nós precisamos nos relacionar com Deus, ter comunhão com Deus, orar a Deus com esse entendimento: Senhor, Tu és grande, Tu és poderoso. Como nós cantamos, imutável, infalível, glorioso. Te convido a ficar em pé, igreja. Os irmãos do louvor, se quiserem subir aqui já. A oração sincera, queridos, é a oração que Deus ouve. No versículo 6, Jesus diz: mas você, quando for orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ore ao Pai que está em secreto. E o Pai que vê em secreto te recompensará. Eu entendo que Jesus está nos chamando para uma vida cristã verdadeira e genuína, de relacionamento verdadeiro e genuíno com Deus, de uma entrega, de uma rendição, sabe, de rasgar o coração, de mostrar para Ele quem nós somos, de não esconder nada, porque no secreto Ele vê tudo. Não há como se esconder, não há como fugir. Então Deus sabe dos nossos anseios, Deus sabe dos nossos dilemas, Deus sabe dos nossos questionamentos, Deus vê as nossas lágrimas, Deus sabe do grito da nossa alma. Quantas pessoas que estão sorrindo, mas por dentro estão gritando. E Deus vê. Quantas pessoas nos procuram pedindo oração: pastor, ore por nós. Pastor, ore por isso. Pastor, ore pela minha vida. A gente ora, mas eu fico me perguntando: será que ela orou? Será que ela abriu o seu coração a Deus, diante de Deus, dizendo: o Senhor me conhece, Senhor, eu não tenho força, eu não consigo, eu não posso, Senhor Deus, eu quero mais de Ti, me ajuda, eu preciso de Ti. Se precisar de oração, vamos orar sim, queridos. Não deixe de pedir socorro, não deixe de pedir ajuda, não sofra sozinho. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: Deus quer se revelar a você. Qual é a motivação do seu coração? O que vai no seu coração? Entrega isso a Deus. Você quer resposta de Deus? Você quer recompensa de Deus? Não espere nada das pessoas, ore a Ele.
Fale com Ele no seu particular, se abra, se renda, se rasgue, expresse quem você é, escancar o seu ser diante de Deus, não esconda nada, embora Ele não tenha nada oculto aos seus olhos, mas às vezes é preciso a gente dizer. E se você não tem nada para dizer, apenas adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. Sabe, eu amo esse salmo, Salmo 37, versículo 4. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Sabe o que é deleitar-se em Deus? É ter um coração sincero. É você se completar em Deus e não precisar de regras, de padrões, de fórmulas, mas é você entender que Deus te conhece do jeito que você é, e do jeito que você está. Ele espera que você se renda, que você o busque, que você se complete nele, que você se encha dele, que você transborde dele. Ele vai atender o desejo do seu coração, porque quanto mais você se deleitar em Deus, mais das coisas de Deus você vai desejar, mais das coisas que glorificam a Ele você vai desejar, mais das coisas que trazem prazer a Deus, alegria a Deus, você vai buscar. Mais direção de Deus você vai ter, quanto mais você se deleita nele, quanto mais você deseja Ele e não as coisas dele, mais Ele vai tocar o seu coração, mais Ele vai te chamar para perto, mais Ele vai derramar de si mesmo a você. E você vai ver que as coisas, elas são supérfluas, elas são um adendo, um anexo. Ela é um fruto. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Feche seus olhos. Nós vamos cantar essa canção, e nessa canção eu gostaria que você abrisse o seu coração diante de Deus. Talvez você, diante de tudo que você ouviu, você pense: Senhor, eu preciso aprender a orar. Ou então você diga: Senhor, obrigado porque eu estou no caminho. Mas eu quero convidar você a se render um pouco mais nessa noite, a dizer: Senhor, leva-me à essência da adoração, toma o meu coração. Senhor, me livra da hipocrisia, me livra, Senhor Deus amado, da religiosidade. Senhor, leva-me ao lugar secreto, encontra-me no meu secreto. Você pode estar no seu secreto aqui agora, escancarando o seu coração diante de Deus e dizendo: Deus, o Senhor me conhece, Senhor, me supre, me sustenta. Não espere nada de Deus a não ser do seu amor, a não ser da sua graça, a não ser da sua misericórdia. E coisas que podem ser necessárias à nossa vida, Ele sabe, Ele acrescenta, Ele derrama. Senhor, olha para nós, Pai. Os seus olhos não estão fechados, os seus ouvidos não estão fechados ao clamor de um justo, Senhor. E nós sabemos, ó Pai, que esta oração que Jesus nos ensinou, o Senhor está ensinando àqueles que confiam em Ti, aqueles que creem em Ti. Portanto, Senhor, o justo não é qualquer pessoa, mas é aquele que deposita confiança no Senhor. Pai, nos ajuda a confiar somente em Ti, como diz a Tua palavra, que todo aquele que se aproxima do Senhor tem que crer que o Senhor existe e que o Senhor é galardoador, recompensador daqueles que o buscam, Senhor. E nessa noite nós desejamos mais de Ti, Senhor, mais de Ti. Transborda do Teu amor, da Tua graça, dá-nos confiança, Senhor, dá-nos fé. Senhor, e que possamos desenvolver uma vida de oração, um estilo de vida orante, que não importa o lugar,
mas estejamos vivendo no secreto, abrindo constantemente o nosso coração em humildade, reconhecendo que não somos nada sem Ti, reconhecendo que dependemos totalmente de Ti, Senhor. Nos ajuda, Pai. Senhor, obrigado. Obrigado por essa oração tão magnífica que o Senhor nos ensinou, que não é apenas uma reza de forma alguma, não é uma fórmula, Senhor Deus amado, mas é uma orientação de vida. Pai nosso que estás nos céus, obrigado porque nós oramos intimamente com o Senhor, nós oramos como igreja, como comunidade, nós oramos, ó Deus, ao transcendente, aquele que tem todo o poder, aquele que tem todo o domínio, aquele que tem toda a glória. Senhor, faz a Tua vontade em nós, em o nome de Jesus, amém. Vamos cantar essa canção em oração, queridos. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com o coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar e cada vez que eu acordar. É o teu querer em mim, toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o teu querer em mim.
Aleluia. Eu convido você a colocar a mão sobre o teu coração. Essa canção nos introduz a orarmos, exatamente pedindo para que Ele revele o coração, o desejo do nosso coração. Sonda, Senhor, nosso coração, pois nós desejamos viver intensamente para o louvor da Tua glória, meu Senhor. Sonda nosso coração, Pai. Queremos Tua presença, desejamos Tua presença, amado Senhor. Ensina-nos, Senhor, a orar com sinceridade. Entendemos nessa noite, Pai, nessa mensagem, que nem tanto é o quanto falamos, mas o quanto nos rendemos de coração ao Senhor. Por isso queremos nessa hora nos render diante de Ti. E ajuda-nos, Senhor, que as nossas orações, Pai, sejam sinceras. Sabe, meu irmão, coloque diante do Senhor a sua vida agora. Coloque em prática essa oração. Exponha diante do Senhor. Senhor, eu estou desanimado. Você está sendo sincero? O Senhor vai responder a sua oração. Senhor, eu estou cansado. Ou talvez a sua oração, minha irmã: Deus, estou cansada. O que está cansando você? Apresenta diante do Senhor. Se apresente diante dele e clama: Senhor, estou cansado. Eu necessito do teu renovo, da tua direção. O fardo está pesado, Senhor. Algo está errado, porque o Senhor declarou que o teu fardo é leve. Se está sendo pesado, é porque não estou conectado diretamente com os teus planos. Estou distorcendo o teu querer. Me revela isso, Senhor. Seu coração está ofendido, há ressentimento, há uma mágoa. Expõe para o Senhor isso. Deus, eu não quero ficar com essa mágoa. Me dê coragem. Me ajuda agora a me libertar disso. Eu quero liberar essa pessoa da minha vida agora, em nome de Jesus. Estou ofendido. É a sua oração sincera agora diante do Senhor. Senhor, me perdoe, Pai, por sim dar lugar a essa ofensa. Ainda que pecaram contra mim, mas eu não sou um juiz para condenar a pessoa pelo pecado dela. Eu libero o perdão, eu libero ela da minha vida agora. Ajuda-me a fazer isso, Senhor. Ajuda-me a fazer isso, a renunciar a este pecado, a renunciar a essa prática pecaminosa. Ajuda-me, Senhor, pelo temor da Tua presença. Ajuda-me, Senhor. Essa é minha fraqueza. Qual é a sua fraqueza que está vencendo você todos os dias? Ou eventualmente, diante do Senhor. Abra diante do Senhor seu coração, é ser sincero. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Te louvamos, Senhor, pela Tua presença. Te adoramos pela Tua palavra revelada, Senhor. Seja exaltado o Teu nome. Nome santo e maravilhoso, o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Louve o Senhor com suas palmas, queridos irmãos, amados. Em nome de Jesus. Aleluia. Os irmãos podem sentar por um momento, por favor, queridos. Nós teremos um momento muito especial ainda neste culto, uma participação especial das nossas queridas crianças. E um pouco elas vão transmitir para nós o que muito e certamente, intensamente, o que eles viveram neste momento ali no culto do Celebra Kids. Então, é uma oportunidade para nós pais de ver nossos filhos, estar com eles, ser ministrados também. Mas eu quero já, de antemão, louvar a Deus pela vida de cada irmão que voluntariamente tem servido ao Senhor nessa rede tão abençoada, assim como todas as redes fazem acontecer, um trabalho tão lindo para a glória de Deus. Mas nossa gratidão ao Senhor, especialmente nessa noite, pela Rede Kids, por proporcionar esse momento tão especial com as nossas crianças. Nossa gratidão, que Deus continue abençoando a vida de vocês, irmãos, em nome de Jesus. Amém?
Graça e paz, igreja, amém? Hoje é uma noite festiva, de muita alegria, Celebra Kids. O nosso tema nessa noite foi Justo e Bom. Nós estamos trabalhando com as crianças o livro de Gênesis. E hoje foi ensinado para eles um pouco mais e foi dito sobre a história de Ló, né? Estou cansada, gente. E aí eles puderam aprender que Deus, Ele é bom, mas Ele também é justo. Porque Ló, ele foi para um lugar mau. E aí, o que aconteceu? Deus ia destruir aquela cidade. Mas porque Abraão era amigo de Deus, intercedeu por ele, Deus poupou a vida dele e da sua família. Mas o que aconteceu com a mulher dele? Ela olhou para trás. E é o que o anjo disse? Que não era para ela olhar para trás. Então, ela desobedeceu. Deus foi bom de ter poupado a vida deles. Porém, justo em transformá-la numa estátua de sal porque ela não obedeceu. E eles aprenderam hoje que a desobediência nos afasta de Deus. Então, qual foi o versículo mesmo? Todo mundo falando junto? Calma. Vamos lá, ó.
quem ensinou hoje foi a Julinha, o versículo. Então, eu vou dar esse encargo para ela. Vai, Júlia, com eles. Vamos lá, gente. Tem que ser bem forte, igual a gente fez lá, tá bom? 1, 2, 3 e... Tu és o juiz do mundo inteiro. Então, por isso, agirás com justiça. Gênesis 18, 25c. Amém. Glória a Deus, que lindo, parabéns, meu Deus, quanta criança linda, preciosinhas do Senhor Jesus. Quero chamar a igreja a lugar de pé, por favor, meus irmãos queridos. Parabéns, viu, gente? Olha só, que personalidade, hein, gente? Todo mundo. Ô, João, é você, precioso? Ele era Abraão. Abraão, faz favor aqui. Irmãos, você imagina o que aconteceu lá, irmãos? Esse quem? O Ló. Eita, preciosinhos, viu? Obrigado, viu, gente? Vocês são uma bênção, viu? Que bênção, viu, queridos? Glória a toda a equipe. Glória a Deus. Chama o pastor Valdemar, está orando e em seguida ministrando a bênção também para a igreja. Que coisa linda, né, irmãos? Essa é a igreja do hoje também, amém, queridos? É a igreja do hoje e candidatas ao ministério do amanhã, mas já estão sendo preparadas para isso, para a glória de Deus. Que coisa linda, irmãos, vale investir demais. Paz, glória a Deus pela sua vida, por entender isso. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus, eu glorifico a Deus por isso, irmãos. Amém, queridos? O pastor me falaram ali, pastor, tem que montar uma escola aqui da igreja, viu? Olha a galera. Amém, queridos? Vamos orar, abençoando essas crianças, abençoando toda essa rede, esse engajamento, essa noite, né? E abençoando a vida de vocês. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa noite memorável. Que ambiente gostoso, Senhor, que ambiência agradável na Tua presença, te adorando e te celebrando. E poder ter, Senhor Deus amado, a alegria, Senhor, de receber essa equipe linda dessas crianças, Pai, da Rede Kids, neste empenho, Pai, ó Deus amado, nesse envolvimento que glorifica ao Senhor, ó Deus amado, e que enche os coraçõezinhos dessas crianças da Tua presença. Nós te louvamos, Pai, pedimos a Tua bênção sobre elas, para que elas, em nome de Jesus, cresçam na Tua presença, para o louvor da Tua glória, te honrando, te conhecendo e te glorificando, Senhor. Que tudo que aprenderam hoje, elas possam gerar frutos, ó Deus, no dia a dia, ó Deus amado, na escola, em casa, onde elas forem, em nome de Jesus. Pai, obrigado pelo que o Senhor fez conosco aqui, pelo que o Senhor falou conosco. Pai, que o Senhor não nos deixe, Deus, desamparados nessa semana, mas nos faça sempre lembrar das Tuas preciosas promessas. O Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso nos basta. Ainda que nos falte alguma coisa, a Tua presença nos basta. Tua graça é suficiente para nós, para a nossa alegria, para o nosso viver com qualidade, em nome de Jesus. Amém, amém. Estenda as suas mãos, crianças, estenda as mãos assim, ó. O pastor vai abençoar você agora, tá bom? Todo mundo assim, ó. Igual os papais lá, ó. Todo mundo assim. Que a graça maravilhosa de Jesus, nosso Salvador, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações do Espírito Santo, nosso amigo, seja sobre toda a igreja de Jesus Cristo na face da terra e sobre a sua vida e a sua família, hoje e sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Os pais podem buscar os filhos aqui, por favor, tá? Essa história de uma mulher que se deu mal só porque
yo.